Qual é a diferença entre servos de Deus e amigos de Deus? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e neste vídeo eu vou partilhar com você um conhecimento a respeito da diferença entre ser servo de Deus e amigo de Deus. Em primeiro lugar, segundo o livro Bíblia Sagrada, foi dito que normalmente o servo ele é considerado um ser inútil, porque ele só faz aquilo que é mandado. Isso significa que um servo ele não tem a real conscientização do porquê não fazer determinada coisa. Ele apenas cumpre ordens. Ele apenas consegue executar uma boa ação se for falado para ele, faça isso. Aliás, muitas vezes ele nem entende o porquê determinada ação é considerada boa. Afinal de contas, ele é servo, ele só sabe cumprir ordens. Por exemplo, se você falar para um servo de Deus, não furte, ele não vai entender a profundidade do ato de não furtar. Ele não vai captar a essência do porquê furtar é prejudicial para o semelhante. Ele apenas entende que, bom, foi me dada uma ordem para mim não furtar, então eu não furto. Mas ele nem sequer sabe o porquê daquela ordem. Ele não compreende o motivo daquela ordem. Ele simplesmente obedece. E quando obedece, porque o que tem de servo de Deus nesse mundo, que mesmo tendo várias ordens para cumprir, não cumpre nada. Continua traindo, continua furtando, continua cobiçando, continua cometendo atos desrespeitosos, tanto para ele quanto com relação ao próximo. Enfim, não está escrito no gibi o quanto de servos de Deus que existem, que mesmo tendo acesso às ordens, não conseguem cumprir. Com relação ao amigo de Deus, o amigo de Deus é aquele indivíduo que penetra na essência do aprendizado do Pai, que penetra na essência do motivo de determinados ensinamentos, que penetra na essência do motivo do porquê determinados ensinamentos dizem para não fazer determinada coisa. Um amigo de Deus, ele exerce determinadas coisas até mesmo antes da ordem ter sido dada. Por quê? Porque ele capta a essência. Um amigo de Deus, antes do Pai falar não furte, ele já sabe muito bem o porquê não se deve furtar. Porque ele penetra na sabedoria do alto. Ele penetra nas profundezas da luz que realmente emana o verdadeiro saber. O amigo de Deus, ele não tem segredinhos com o Pai. Ele não tem aquela coisa de, será que se eu perguntar isso, ele vai ficar ofendidinho? Não, ele é amigo. Amigos são seres que rasgam o verbo. Amigos são pessoas que compartilham tudo, que não têm frescura, que são transparentes e sinceros uns com os outros. Agora, a relação entre servo e patrão é diferente. Quando as pessoas se colocam como servos de Deus, eles estão se colocando como empregados e empregador, como escravos e senhor. Quando a pessoa consegue se colocar no nível de amigo de Deus, ela desenvolve a relação de amizade. Ela desenvolve comunhão, comunicação, intimidade. Não existem segredos entre os amigos. E não existe isso de ficar ofendido quando o amigo maior, nesse caso Deus, ele dá uma repreensão, ele dá um conselho. Não existe isso, porque são amigos, estão ali lado a lado, não estão separados, estão juntos. Amigos comem na mesma mesa.
Amigos dividem até a mesma casa. Amigos passeiam juntos. Amigos compartilham as coisas juntos. O servo não. O servo, ele tem um limite. Servo, ele tem uma certa distância. Porque entre o servo e o senhor existe uma barreira enorme. Não existe intimidade entre servo e patrão. Não existe o comer na mesma mesa quando o assunto é empregado e senhor. Existe apenas o cumprimento das ordens. Isso quando cumprem, né? Porque, como eu disse, tem servos que nem para isso servem, nem para cumprir a ordem. Então, eu queria que você entendesse que existe diferença entre ser servo de Deus e amigo de Deus. E segundo as Escrituras inclusas no livro Bíblia Sagrada, Jesus de Nazaré, o Cristo, sendo ele o Verbo de Deus, segundo a própria Bíblia, ele disse que queria chamar os discípulos daquela época de amigos. E aquilo que ele disse para aqueles discípulos lá atrás também se aplica a todas as outras pessoas do planeta. Quando o assunto é se relacionar com aquele que chamamos de Deus, quando o assunto é nos relacionarmos com a primeira fonte centro de energia, quando o assunto é nos relacionarmos com aquele que antecede a criação de tudo e todos os planetas, precisamos aprender a desenvolver a relação de amigo, que vai implicar em intimidade, em comunhão, em conexão. Veja bem, segundo diversos registros, inclusos e não inclusos no livro Bíblia Sagrada, foi dito que dentro de nós há uma centelha divina. Foi semeado em nós um fragmento do espírito, do todo, do grande antepassado, do grande ser. Então você imagina, dentro de nós há esse fragmento. Logo, entendemos que basta aprendermos a mergulhar dentro de nós mesmos para desenvolvermos a comunhão, oração e aprendizados com esse mestre, com esse amigo, com esse que chamamos de pai. Mas se nos colocamos como servos, automaticamente nos colocamos com uma certa distância dessa comunhão, nos colocamos com uma certa distância da relação. Isso não é interessante. Não é isso que o grande ser quer para nós. A todo momento, ele quer que vejamos ele como amigo, não como um garçom que vai servir nossos desejos. Ele não quer ser visto como um empregado que a qualquer momento a gente estrala os dedos, aí ele vai me ajudar, ele vai sanar o meu problema. Não, ele é um pai, um amigo, está ali sim para nos trazer ensinamentos e aprendizados que nos ensinem como cuidarmos melhor da nossa própria vida e situações de vida. Por isso que há registros que também dizem que o grande ser é visto como um professor. Em que sentido? Ele está ali para ensinar, ele está ali para tirar dúvidas, não para resolver as questões da prova para nós. Aliás, todos vocês bem sabem que durante uma prova, o professor, ele fica quieto. Um professor não dá as respostas da prova no dia da prova. Já pararam para pensar que cada ocasião que vivemos aqui é uma prova e que durante a prova o professor está em silêncio? Porque antes de acontecer a prova, antes de experienciarmos ocasiões aqui nessa existência, o professor já estava dando a lição da matéria há muito tempo. Só que tem alunos que ficam dormindo, outros ficam distraídos, e na hora da prova, na hora da ocasião, ele toma a bomba.
ele não sabe o que faz, ele não sabe como resolver, ele não sabe como se comportar, ele não sabe como se esquivar de determinadas situações, porque quando o professor estava dando o ensinamento, ele estava distraído demais. Ele estava preocupado demais com os gostinhos pessoais dele, com os desejos pessoais dele, e se esqueceu de que uma hora a prova vem. Uma hora, aqui nessa existência material, a gente experiencia coisas que nem sempre vai ser tão legal. Só que nem sempre a gente consegue se sair bem na prova. Justamente porque na hora da explicação, a gente não prestou atenção. Quantas vezes a gente preferiu investir nosso tempo em coisas que não geram valores quando o assunto é conhecimento do alto, quando o assunto é autoconhecimento, e trocamos o investir de tempo nestas coisas boas para ficar matando o tempo com assuntos que não levam a lugar nenhum, com bebedeiras, com festas inúteis, com o visitar lugares que não vão gerar nada de proveitoso. Quantas pessoas não gastam o tempo delas em substâncias químicas, as tão conhecidas drogas? Quantas pessoas não perdem tempo perdendo a sobriedade com bebidas alcoólicas, se embriagam, sendo que poderiam investir o tempo delas em se conhecer, em examinar os preceitos do alto, em investigar o que dizem os livros que são considerados pelas pessoas como sagrados. Veja bem, eu disse investigar, porque investigar significa que você vai examinar, e examinar uma informação não significa concordar com ela. Até porque a gente só concorda com aquilo que realmente entendemos e vemos ali o verdadeiro sentido. Do contrário, não importa o livro que seja, não importa quem tenha escrito, não importa quem tenha dito. Não devemos concordar com nada que não entendemos de fato. Então, consegue compreender, voltando aqui ao tema do vídeo, a diferença entre servo e amigo? Consegue compreender que o servo, ele não vai ter uma intimidade com o Senhor? Consegue entender que o servo, ele nem compreende o motivo das ordens que são dadas a ele? Por isso que as escrituras, inclusas na Bíblia, por exemplo, chamam o servo de inútil. Porque ele só faz aquilo que é mandado. E quando faz, o amigo não. O amigo, ele sabe exatamente o porquê não fazer determinadas coisas e o porquê fazer determinadas coisas. Ele é amigo, ele é íntimo, ele sabe da intenção daquele ensinamento, ele sabe realmente o real motivo daquilo. Ele sabe exatamente as coisas boas que o cumprimento de determinados ensinamentos vão gerar. Ele é amigo, poxa, amigo é íntimo. Amigo é aquele que está rindo junto, está chorando junto, se abraça, é pau para toda obra, é o amigo. Não tem segredo entre os amigos. Já entre servo e senhor, tem muito segredo. O Senhor não compartilha as intimidades, os assuntos mais delicados e sérios com os servos. Servos estão ali apenas para servir. E eles muitas vezes nem sabem o porquê das ordens que lhes são dadas. E a todo momento, aquele que chamamos de Deus, ele nos convida a sermos amigos. Ele não quer filhos serviçais, quer filhos amigos. É a mesma coisa, a relação entre pais e filhos aqui na Terra. Tem filhos que não têm uma relação saudável ali com os pais. Eles têm uma relação à base do medo. Se eu fizer isso, eu apanho. Se eu fizer isso, eu vou ficar de castigo. Ou seja, ele não entende a importância de não fazer determinada coisa. Ele só entende que se ele fizer, ele apanha. Se ele fizer, vai ter castigo.
Isso não é uma relação saudável. Isso não é uma relação de amizade entre pais e filhos. Relação de amizade, você pode perguntar, você pode redarguir. Não existe isso de eu não posso perguntar porque ele está acima de mim. Quando o assunto é Deus, as pessoas dizem que leem a Bíblia, mas eu acho que não prestam muita atenção no que leem. E eu entendo, porque quando eu pertencia a uma instituição religiosa, lá para os anos antes de 2015, porque desde o ano de 2015 para frente eu me desvinculei do sistema religioso e passei a investigar por conta própria o que é Deus, o que a palavra de Deus ensina e o que de fato é útil para a nossa existência. Então eu entendo, as pessoas às vezes leem a Bíblia e não entendem, é porque elas estão vagando entre os ismos da vida. Pessoas que ficam perdidas nos ismos da vida, elas ficam perdidas entre cultos e uma era filosoficamente frustrada, porque elas não aprenderam ainda a estipular para si próprias uma própria filosofia de vida. E se você quiser compreender melhor isso que eu estou dizendo, depois deste vídeo, assista ao vídeo que tem no canal chamado Cuidado com os Ismos. Voltando aqui à questão, as pessoas leem a Bíblia e não percebem que a própria Bíblia diz que Deus falou que é para redarguirmos com Ele, arguir com Ele. Ou seja, é para questionarmos Ele, é para perguntarmos as coisas para Ele. Se Ele disse algo e a gente não entendeu, tem mais é que perguntar mesmo. Não tem isso de que, mas se Deus falou, tá falado. Se Deus falou e você não entendeu, pergunta, questiona, esmiuça aquela questão até entender a coisa. Deus é nosso amigo. Pelo menos quer ser visto assim. Tanto que Jesus falou lá atrás, e o que ele falou para os discípulos lá atrás serve para qualquer um. Quero chamá-los de amigos. Captou? Amigos. Para que essa coisa de achar que é bonitinho se serve. A menos que você goste desse rótulo, goste de ser tratado como servo, e tem gostos que a gente não discute. Mas se você realmente quer penetrar na sabedoria do alto, se você realmente quer penetrar nas profundezas do que a luz divina ilumina, esclarece, tem que arguir com Deus, tem que questionar, tem que perguntar. Não pode ter medo. Primeiro que não se tem medo de pai. Já começa por aí. Essa relação entre pai e filhos, tanto no quesito terreno quanto no quesito espiritual, de medo, não é saudável. Medo não é saudável. Por isso que foi dito que no amor não há medo. E, caso você ainda não compreenda o que é o amor, eu convido-lhe a assistir ao vídeo que tem aqui no canal chamado O que é o amor? No amor não há medo. Então, não tenha medo de questionar Deus. Não tenha medo de pesquisar mais a fundo algum ensinamento que dizem ser de Deus. Não tenha medo. Eu falo por experiência própria. Eu fiz isso e as coisas que eu encontrei foram fabulosas. Não há dinheiro monetário no mundo que pague o conhecimento que eu obtive quando eu investiguei por conta própria, quando eu esmiucei os aprendizados que os livros dizem ser de Deus. Só que para ter chegado onde eu cheguei, para ter enriquecido na fé como eu enriqueci, eu precisei deixar o medo de lado, eu deixei de lado o patamar de serva para ser amiga, íntima, ali, papo reto, cara a cara, sem medo, sem essa hierarquia no sentido de afastamento. Hierarquia é bom e existe, mas não a hierarquia que impõe medo. Não. É óbvio que existe uma hierarquia no universo, mas isso não significa que devemos nos colocar abaixo no sentido de nos rebaixarmos, de achar que a gente não pode perguntar, não pode falar. É que nem aqui na Terra.
Que nem eu dei o exemplo entre pais e filhos. Aí se eu questionar meu pai sobre isso que ele está me dando ordem, ele vai brigar. Poxa, papai e mamãe, entendam que o filhinho de vocês é um ser humano. E ele tem a liberdade de questionar aquilo que vocês estão ensinando. E entendam que vai ter coisas que vocês vão ensinar que realmente não faz sentido nenhum. Então não se sintam ofendidos, papais e mamães, quando o filho de vocês questionar vocês acerca de algo, e muitas vezes o filho de vocês, através do questionamento deles, conseguir mostrar para vocês que, pai, mãe, isso que os senhores estão ensinando não faz sentido. Existe uma hierarquia? Existe, mas abaixo dessa hierarquia, a gente não pode se esquecer que somos todos seres humanos. E muitas vezes, o nível de mentalidade de um jovem, às vezes, é mais aguçado do que daquele que é adulto cronológico. Então, voltando aqui ao ponto foco do vídeo, a diferença entre servo e amigo de Deus. Resumindo tudo, o servo, ele cumpre ordens e quando cumpre, mas ele não penetra na intimidade. Ele não penetra nas riquezas da sabedoria do Senhor. Ele nunca vai sentar na mesma mesa para comer. Ele não vai conviver ali na mesma casa. Há uma distância entre servo e Senhor. Só que quando a gente deixa de lado essa parada de ser servo e a gente começa a se colocar como amigo, a gente elimina aquela barreira, aquela distância que tinha, a gente elimina. E aí a gente começa a desenvolver uma relação de amizade. A gente vai arguindo, redarguindo, muitas vezes vai ser revelado para nós coisas que a gente não vai nem questionar, porque a gente já se ligou, matamos a charada, entendemos o assunto. Vai ter coisas que não, peraí, eu não entendi, explica melhor. E aí o Espírito do Pai, que eu costumo chamar de Espírito residente. Por quê? Porque ele reside dentro da mente. E aí esse Espírito, ele vai ajustando as nossas ideias. Por isso que ele também é conhecido como ajustador do pensamento. Ele vai ajustando nossas ideias, ele vai clareando as informações e assim a gente vai compreendendo aquilo que estávamos questionando. Então, eu convido você que está me assistindo a se autoanalisar. Você é servo ou amigo daquele que você chama de Deus? Você é servo ou amigo daquele que você tanto proclama por aí, que é amor? Fica aqui a reflexão, fica aqui o aprendizado do vídeo. Se você quiser comentar alguma coisa construtiva, fique à vontade. Se não entendeu alguma coisa que eu disse e quiser saber mais, poxa vida, lasca no comentário, pergunta, porque perguntar não ofende, desde que a sua pergunta tenha a ver com o conteúdo do vídeo, tá? Por favor, não vai fazer que nem esse pessoal que assiste um vídeo e faz umas perguntas que não tem nada a ver com o tema, né? Tempo é uma coisa que não volta, então não vamos perder tempo com coisas que não fazem sentido, ok? Então fica aqui o meu convite, faça a reflexão, veja se você é servo ou amigo, se quiser interagir, fique à vontade, e eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela sua atenção. Os vídeos que eu indiquei ao longo deste vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link deles, então depois assista todos eles até o final. Esse canal aqui se chama Partilhas de Conhecimento com Lene Nascimento, justamente porque é partilhado muito conhecimento bom aqui. Aqui eu sempre vou estar partilhando conhecimentos que têm a ver com religião, espiritualidade, coisas que nos estimulam a vivermos de maneira mais responsável, mais respeitosa e mais consciente. Agradeço por tudo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.